Ei, pessoal, essa é a nossa terceira e última aula sobre as relações ecológicas. São videozinhos de 5 minutos no total. Você tem aqui as relações de canibalismo, que vai inaugurar as relações chamadas de negativas, desarmônicas, também intraespecíficas, que são seres da mesma espécie. Você observar aqui, ó, o louva-a-Deus, eles, depois da cópula, a morte do louva-a-Deus, e para um deles é bom, para o outro foi extremamente negativo, né? O gafanhoto, a mesma coisa, são exemplos de canibalismo. Aí você vai me perguntar assim, mas e o canibalismo humano? Gente, isso é uma questão muito mais cultural, tá? Quando numa tribo indígena ou numa tribo da África você fala sobre este assunto, eles estão se apropriando, quando eles comem partes do corpo numa intenção de se apropriar daquela característica que aquele ser tinha enquanto vivo. Então, eles não entram nessas relações ecológicas, tá? As relações entre esses seres vivos aí, a gente vai ter entre seres da mesma espécie, os dois exemplos mais comuns são as aranhas, os 3 exemplos, né? O louva-a-Deus e o gafanhoto. O outro exemplo é a competição chamada intraespecífica, tá? Essa competição, ela é por alimento, tá? É por recursos diferentes, diversos. E se você observar aqui, ó, você tem 2 sinais negativos. Por quê? Porque eles vão lutar. E há um desgaste natural daquele ser nesse momento da competição. Então, você tem aqui exemplos, por exemplo, dos ursos polares, dos pássaros escrevedeiros amarelos, você tem uma manada de elefante. Então, essa relação ecológica ela é desarmônica, porque numa maratona, por exemplo, quando você tem lá um rapaz correndo, ele no final, ele pode até ganhar, mas ele sai exausto, ele sai desgastado dessa maratona. Ele venceu, tá? Mas ele sai desgastado nesse processo. Aí você entra, quanto maior a densidade, maior a competição. É lógico, quanto maior a quantidade de seres para poder se alimentar daquilo, maior vai ser a competição. E aí eu inauguro aqui em cima, ó, a competição, só que é intraespecífica. Ah, então, Patrícia, tem competição intra e inter? Tem. E os mesmos critérios, tá? É negativo para todos os dois. Só que são espécies diferentes que estão brigando por abrigo, por território, por água, por fêmea, por liderança, por luz. E aqui você tem a leoa e a hiena, a leoa e o crocodilo. Então, você tem vários exemplos de competição interespecífica. E aí você entra com o predatismo. O que é o predatismo? Está vendo que inaugura aqui um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos? O predador mata e come o organismo da outra espécie. Então, para alguém, meu bem, vai ser negativo. Ai, mas que tristeza ver a leoa se alimentando da zebra. Realmente é uma foto forte, né? Mas é necessária para se manter em equilíbrio aquele ecossistema, tá? E se você observar aqui eu tenho uma relação de presa e predador. Tá vendo que o ciclo das populações, eles são sincronizados? Exatamente porque significa que naquele momento aquele ser está servindo de alimento para aquele outro ser que foi dado aqui, tá? Um outro exemplo é o parasitismo, onde você vai ter um parasita se beneficiando dos recursos vitais às custas do seu hospedeiro, o qual vai ser extremamente prejudicado. Aí você vai ter o caso da lombriga, o carrapato, ectoparasita fora do corpo, endoparasita dentro do corpo. São exemplos de parasitismo, tá? Um outro exemplo de relação interespecífica, de desarmônica, você vai ter o esclavagismo. Um organismo se beneficia do trabalho realizado por indivíduo de outra espécie. E aqui você tem o pássaro chupim e o pássaro tico-tico. Como é que é isso? Olha, o tico-tico constrói o ninho dele e o chupim vai lá e coloca os ovos. Acaba que o tico-tico cuida de todos aqueles que estão ali. Formigas e pulgões, e o amensalismo, que é a produção de uma substância tóxica que inibe o crescimento e a sobrevivência de outro indivíduo. O exemplo mais comum é o fungo penicillium com as bactérias, e as algas e os peixes, tá? Aqui é um exemplo de relações consideradas desarmônicas.